Olá, seja muito bem-vindo a mais uma Hora do Iniciante. Tema de hoje, liquidez. Mas antes de começar, já vai deixando o seu joinha. Aproveita também se você é novo para se inscrever no canal e clica no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo. Bom, pessoal, eu trouxe esse tema para a gente falar no dia de hoje porque muita gente comenta comigo nas lives diárias que eu faço de primeiros passos, tá? E principalmente esse tema ele vem de encontro pessoas que querem fazer operações de curto prazo, porque que não é recomendado na maioria das vezes você fazer operações de curto prazo usando o mercado fracionário. Custo operacional é um ponto, tá? Mas tem corretoras que não cobram taxa de corretagem, mas não é o único ponto. Tem um outro ponto mais importante, ou digamos tão importante quanto, que é a liquidez. É uma coisa aí que a gente precisa ficar muito em cima se a gente for fazer uma operação curta, chamada de trade, que pode ser day trade ou pode ser swing trade. Uma regra fundamental é que essas operações curtas é necessário que eu tenha facilidade para entrar na operação, seja no sentido de compra ou de venda, não importa, e também facilidade na hora de sair. Então, eu preciso ter contraparte na hora que eu entrar e na hora que eu sair. E contraparte principalmente com preço. Então, é bastante importante que aquela ação que eu tenha aí interesse em negociá-la no curto prazo, ela tenha uma boa quantidade de negócios ao dia. Eu sempre recomendo assim uma ordem de grandeza de 1.000 para cima, tá de bom tamanho, tá? Para você considerar numa operação curta. Abaixo de 1.000 tem que olhar com cuidado. Eu separei, pessoal, algumas ações, tá? Tô até com a tela congelada nesse momento, para que vocês observem como dá diferença quando você considera a ação no lote padrão, ações normalmente múltiplos de 100, e quando você pega ela no mercado fracionário. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Então aqui eu estou com 3 ações a título de exemplo, tá? Raia Drogasil, Edux, né? Setor de educação, e Cosan Logística. Aqui em cima no lote padrão. Bom, aqui nesse momento, na hora que eu dei um congelamento na tela, vocês estão vendo a melhor oferta de compra e a melhor oferta de venda. A distância desse para esse ela é chamada de spread, tá? Então aqui é o spread de momento que vocês podem observar. Mas o que eu quero chamar a atenção, além do spread, é a distribuição de preço ao longo da fila. Então observem que a primeira, Raia Drogasil, no lote padrão, eu tenho 111,97, 96, 95, aqui pulou um pouquinho, 92 e 90. Observe a mesma ação, só que agora olhando o fracionário. Ela começa mais ou menos parecida, 93, 91, 90. Agora, olha aqui para baixo como formou um degrau gigante, 70, 69. Então, aqui a gente está observando uma diferença de 20 centavos desse preço para esse. Vamos olhar agora o lado vendedor, as ofertas de vendas. 112, 112,01, subiu um pouquinho aqui, 112,08, 9 e 11. Observe a mesma ação no fracionário, 106, 112,6, 112,07. Agora aqui começa a aparecer as diferenças maiores, 112,21, 112,30, 112,49. A outra que eu separei, Edux, tá? Edux participação. Então a gente tem aqui 37,99, 98, 97, 96, 95, tudo bonitinho de 1 em 1 centavo. Do lado da venda também bonitinho de 1 em 1 centavo. Aqui a gente começa, num primeiro momento, diferença de 1 centavo, depois dá um degrau grande aqui de 12 centavos, dessa para essa, 37,97 para 85, depois mais 3 e depois mais 2. Vamos ver aqui do lado do vendedor. Começa essas 3 primeiras de 1 em 1 centavo, depois dá um salto grande, tá? De 19... Não, desculpa pessoal, de 13 centavos, tá? 38,09 para 38,22, depois mais 3 centavos. Olha como o preço se afasta. E o terceiro exemplo aqui com Cosan Logística, tudo de 1 em 1 centavo, do lado do comprador,
tudo de 1 em 1 centavo do lado do vendedor. E da mesma forma, quando eu pego essa mesma ação no fracionário, ela começa com diferença de 1 centavo, as primeiras ofertas, depois o preço começa a saltar muito em relação à ordem anterior. E qual que é o perigo principal nessa situação? Tá? Se o mercado estiver numa condição normal, é natural que a hora que você coloque a ordem de compra ou de venda, você costume, né, executar ela ali nos preços mais próximos. Então talvez fuja um pouco do lote padrão, mas nem tanto. Mas em momentos mais intensos, por um número menor de ofertas colocadas, o preço pode fugir completamente daquele preço desejado no seu trade. E aí você vai desparametrizar ele por completo, tá? Então realmente eu não recomendo fazer operações de curto prazo usando o mercado fracionário também pelo quesito da liquidez. É claro, toda regra tem exceção, tá? Então é importante, caso você queira considerar esta operação usando o fracionário, tá? Importante você dar uma olhadinha, de repente, uma ação bem negociada, tá? Daquelas principalmente das blue chips, talvez não tenha tanto esse problema. Mas aí o outro quesito custo operacional pode se tornar um impeditivo. Então, se você tiver a condição de corretagem zero, talvez com algumas você possa também considerar o mercado fracionário. Mas na condição de custo operacional, né, a parte da corretagem, então aí praticamente juntando os dois, dificilmente vai compensar, tá? É um ponto que eu achei importante trazer para vocês. Espero ter sido útil a informação. Também espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fico por aqui e até a próxima. Muito obrigado. Valeu!